E simbora lá para mais um vídeo. Hoje aqui sozinho, minha amada, minha Aline tá trabalhando hoje e eu vou falar justamente sobre trabalho, como conseguir trabalho na Holanda, mas também vou falar sobre como é que é o ritmo de trabalho, como é que é o balanço entre vida profissional, vida pessoal, quais são os melhores sites para você ver emprego, quais são os benefícios de se trabalhar aqui na Holanda. Então eu vou dar dicas para vocês sobre sites, sobre os tipos de benefício, tudo o que você precisa saber se você está procurando uma nova oportunidade de emprego fora do Brasil. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, segue, curte, comenta, compartilha, hypa esse vídeo, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui o nosso canal. Então, sem enrolar muito, vamos lá pro vídeo. Simbora! A Holanda é um lugar que tem muita oportunidade para quem vem de fora do Brasil, então se você é um expatriado, pode ter certeza que emprego aqui é que não vai faltar, emprego de todo tipo. Aqui tem muitas empresas multinacionais enormes, tanto holandesas quanto não holandesas, como a Philips, a Unilever, a SML, a Booking.com, então tem muita empresa grande aqui. O que mais você vai achar lá é vaga de emprego, galera. Tem todo tipo de emprego que você imaginar, a minha área é de tecnologia, mas também tem para todas as outras áreas, engenharia, RH, você vai achar todo tipo de vaga aqui nessas empresas, mas em empresas menores também. A taxa de desemprego aqui é bem baixa na Holanda. Recentemente, eu acho que a última vez que eu vi estava em torno de 4% aí a taxa de desemprego, tá aumentando uns 3, 4 anos atrás era 3 ponto alguma coisa, 3 para baixo, né? Mas agora tem aumentado um pouco mais. Eu acho que também por conta de muita gente, muito imigrante está vindo para cá, pode ser que isso tenha afetado aí essa taxa de desemprego. E claro, acho que também a pandemia ajudou bastante nesse número a aumentar também, porque durante a pandemia teve muita vaga de emprego nova, principalmente home office, e como agora tem muita coisa voltando para o ritmo normal, né, voltando para a empresa, eu acho que isso fez com que muitas vagas acabassem sendo abolidas e assim, né, tendo que despedir pessoas foram sendo mandadas embora e por isso esse número tem crescido. Uma coisa legal aqui da Europa, no geral, que eu percebi que é bem diferente do Brasil, é com relação às horas de trabalho, tá? Não vou dizer que a maioria das empresas, mas muitas empresas você vai trabalhar 40 horas semanais, mas tem muitos outros cargos e empresas que você pode trabalhar 32 horas, 36 horas. Tem empresa ali que você pode trabalhar 4 dias na semana, 8 horas, ou 5 dias na semana, 6 horas. Muitas empresas têm isso de trabalhar 4 dias. Você tem 4 dias e você tem um dia de descanso ali, né? Que eles chamam de papadar ou mamadar, que é tipo o dia do papai, dia da mamãe, que você pode ali ficar com seus filhos, ter um day off ali para poder resolver as suas coisas mesmo ali durante um dia de semana, porque sempre, às vezes, tu precisa resolver alguma coisa. Então, para facilitar a vida das pessoas, muitas empresas realmente têm esses 4 dias de trabalho na semana com um dia de folga. No meu caso, onde eu trabalho 40 horas semanais, são 5 dias na semana, só que eu trabalho 2 dias de casa e 3 dias da empresa. Então eu tenho esses 2 dias aí que eu fico de casa, que eu consigo, se eu quiser resolver alguma coisa, consigo resolver, consigo ir na rua, consigo voltar, porque eu consigo gerenciar o tempo ali, então é mais tranquilo. Mas é claro que isso vai depender do cargo, vai depender do que você faz, porque não é todo tipo de emprego que você vai conseguir trabalhar remoto. E outra coisa que é bem interessante é que raramente você vai ver a hora extra. Eu, sinceramente, nunca vi. Já trabalhei em 3 empresas diferentes, 3 empresas grandes, e cara, raramente você precisa ficar além do horário, tá? Se é 9 às 5, deu 4h59, a galera já tá ali se arrumando, já pegando as coisas para ir embora. Você não vai ver ninguém ficando depois do horário, que não é uma coisa de que a empresa não quer pagar hora extra, mas é também pela cultura deles. Eles pensam que se você tem aquele horário de trabalho, você não precisa ficar além daquilo. Claro que em situações completamente adversas pode acontecer de você ter que ficar, mas no geral não vai precisar. Se tu trabalha de 9 às 5, 9 às 4, você vai ter que ficar só aquele horário ali e bater o seu horário, ó,
tchau, bênção, vai para casa, até porque aqui eles jantam bem cedo, geralmente eles jantam ali entre 6 e 7 horas da noite, então, meu amigo, se você trabalha aí de 9 às 5, pô, você tem que ir para casa, então, nesse meio tempo aí, até chegar em casa já deu ali 6 horas mais ou menos, que já é a hora do jantar. Agora, com relação a salário, isso vai depender muito do que você faz, obviamente, mas tem um teto mínimo aqui de salário, que esse ano, 2025, tá em 14,60 euros a hora, tá? Depende do tipo de trabalho para você saber se você vai receber por horas ou não, isso varia muito, tá? A maioria dos trabalhos assim corporativos você não vê por hora, né? Você vai ver quanto você ganha por mês normal, como é no trabalho do Brasil, mas muitos trabalhos você ganha por hora. E esse mínimo dá por volta de 14,60, se não me engano, vai para 15 para o ano que vem. E isso dá, se você colocar 40 horas por semana, vai dar 2.100 e alguma coisa, 2.200 euros por mês, tá? Isso é o salário que eu diria que é o mínimo aqui da Holanda, mas claro, se você trabalhar menos horas por semana e você ganha por hora, você vai ganhar menos do que os 2.200. Então é por isso que eu tô dizendo que vai variar do que você faz. Mas tem um site muito legal que eu inclusive usei quando vim para a Holanda, mas quando também fui trabalhar na Irlanda, que é o Numbeo, que ele é um site que ele mostra para vocês ali o custo de vida, dependendo do país, da cidade, mostra o salário médio daquele país ou daquela cidade, e se você entrar lá, eu vou deixar esses sites, tudo que eu falar aqui eu vou deixar na descrição, tá? E nesse site mostra que um salário médio aqui na Holanda está girando em torno de 3.300 euros, tá? Em 2025. Então essa mais ou menos é a média salarial aqui da Holanda, mas, mais uma vez, é a média, tá? Não significa que todos os empregos você vai estar recebendo próximo disso. Depende de se você trabalha por hora, se você não trabalha por hora, qual o tipo de cargo, mas a média está girando nessa faixa dos 3.300 euros. Como eu falei, vou deixar o site aqui na descrição e você consegue ver outras coisas lá, como custo de vida, quanto você gasta de compras por mês, dividido por cidade. Então, se eu não me engano, a Eindhoven, que é a cidade que eu moro, é uma das com custo menor, mas se você for para Amsterdã tem um custo maior, então isso depende muito ali de quantidade de população e tudo mais, isso vai variar e tudo isso você consegue ver nesse site que eu vou deixar aqui na descrição. Falando de benefícios, tá, benefícios aqui eu diria que bem diferente, mas é diferente do Brasil, tá? Vale alimentação, por exemplo, você praticamente não vai ver isso aqui na Europa, tá? Praticamente não tem isso. Tem algumas empresas que você pode comer na empresa, mas eles pagarem um vale alimentação mensal, praticamente isso não vai ter. Então, quando você for negociar o teu salário em uma empresa, você tem que basicamente já pensar que não tem vale alimentação e aquele amount ali, né? Aquela quantidade que você vai pedir de salário, você já vai ter que estar pensando que aquilo ali vai ter que incluir, se você for comer fora na empresa, né? Se você for comer em algum lugar, restaurante, você já tem que pensar que do seu salário vai sair também aquele valor ali que você precisa comer. No meu caso, eu não tenho vale alimentação, então isso sai diretamente do meu salário. Toda vez que eu vou negociar salário, eu já levo isso em consideração, porque ou eu vou levar comida, ou eu vou comer em algum restaurante, mas isso vai acabar saindo do meu salário de qualquer jeito. Agora, falando de transporte, isso já é comum as empresas pagarem, tá? Vai depender de empresa, não é obrigatório, então tem empresa que não vai pagar, tá? Só que é muito comum aqui as pessoas morarem em outras cidades e trabalharem em cidades totalmente diferentes, tá? Isso é bem comum. Porque tem gente que quer trabalhar no lugar mais afastado de casa, ou porque quando você vai morar perto do trabalho, dependendo de onde é mais caro. Por exemplo, se é em Amsterdã, morar em Amsterdã é muito caro. Então tem gente que prefere vir morar em cidades menores, porque aí você tem um custo menor de moradia e a empresa paga ali o seu transporte, então você acaba indo para a empresa e não tem muito custo. É claro que você tem que levar isso em consideração, de tempo e tudo mais, então tem lugar que você vai pegar engarrafamento, por mais que aqui o trânsito não seja igual São Paulo, Rio de Janeiro, tem lugares que você vai pegar trânsito, cara, não tem muito o que fazer, então você tem que levar isso em consideração, mas as empresas que eu trabalhei, elas davam sim o auxílio de transporte, mas não é obrigatório, então tem que manter isso aí
na sua mente, mas você pode perguntar durante a entrevista, sempre pergunta de benefício. Se você for fazer alguma entrevista, eles sempre perguntam se você tem alguma dúvida, alguma coisa, faça essas perguntas, vê quais os benefícios que você tem, porque na hora de negociar o salário, você tem que levar isso com certeza em consideração. Um benefício que é bem legal para quem vem de fora da Holanda, esse é especificamente para imigrante, se chama 30% ruling, que é basicamente um desconto que você tem no seu imposto, tá? Então, você tem o teu salário, né? Teu salário é 100%. Essa regra do 30% ruling significa que somente 70% do teu salário vai ser tributado e os outros 30% você recebe inteiro, né? Puro. Isso faz com que o teu salário seja maior ali durante um tempo, são 5 anos, tá? Todo imigrante que vem para a Holanda tem o direito ao 30% ruling. 70% do teu salário vai ser tributado e 30% não vai ser tributado. Isso realmente aumenta bastante o seu salário, mas tem que ficar ligado, porque as empresas usam isso para poder barganhar ali o teu salário, tá? Então pode ser que durante 5 anos você vai ganhar, sei lá, 5.000 euros por mês, mas quando acabar esses 5 anos você vai ganhar ali, sei lá, 4.000, 4.100. Então isso vai fazer muita diferença do teu salário no fim das contas. Os tributos aqui são bem altos, mas você vê esses tributos sendo convertidos para melhorias da cidade, tá? Mas ainda continua alto. Você vai ter esses 30% incorporado e vai ser ali os 100% tributado depois de 5 anos. Em 2027, vai trocar, se eu não me engano, para 27%, alguma coisa assim. Eu vou colocar o link aqui também na descrição, mas eu tenho quase certeza que é isso. 2027, 27%, coincidência, mas eu acho que é isso sim. Tá? Então até 2027, se você vir antes de 2027, né, você ainda vai pegar os 30% durante 5 anos. Se você começar a partir de 2027, vai ser 27% ainda assim durante os 5 anos. Tem outros benefícios legais do 30%, que, por exemplo, se você quiser trocar sua carteira de motorista, você, com essa regra do 30%, você tem o direito de trocar sua carteira internacional para uma carteira holandesa. Tá? Eu, por exemplo, não fiz autoescola aqui, eu só troquei a minha carteira. E se você tiver uma esposa também que tenha carteira, filhos que tenham carteira, todo mundo da sua família vai poder trocar a carteira de motorista. Só ir lá na prefeitura, tu vai dar a sua carteira, vai mostrar a sua carteira antiga, tem umas coisinhas lá que tem que fazer, e você já pega depois de umas 2 semanas ali a sua carteira holandesa. Então isso é muito legal, cara, porque aqui fazer autoescola aqui é chatíssimo demais, cara, e demora muito. Então, quando eu vi que eu tinha esse benefício, foi a melhor coisa do mundo, cara. E minha carteira estava vencida, eu não sabia se podia ou não, mas acabou que mesmo com a carteira vencida, eu consegui ainda assim fazer a troca e só troquei, peguei, mandei a minha carteira brasileira, peguei a minha carteira holandesa e a partir daí você não tem mais a sua carteira brasileira, tá? Você vai ter somente a sua carteira holandesa, o que, se você for no Brasil de férias, dá para usar sem problema nenhum. Agora, um dos melhores benefícios, que é férias. As férias é sempre a melhor parte do trabalho, né? A melhor parte do trabalho é sair de férias, sempre, cara, né? Então, olha só, as férias aqui, ela funciona diferente do Brasil. No Brasil, geralmente, majoritariamente, você tem 30 dias corridos de férias. Acho que é obrigatório, né? Sempre 30 dias de férias no Brasil corridos. Aqui a coisa funciona diferente, tá? Aqui você não vai ter 30 dias corridos de férias, mas você vai ter numa média, não necessariamente é isso para todas as empresas, 24 dias úteis de férias, que o que significa? Se for feriado, se for final de semana, não conta. Então se você tirou férias, por exemplo, sei lá, na semana do Natal, o dia 25 e o dia 26, que aqui também é feriado, já não contaria. Então só contaria os outros dias úteis. É sempre dias úteis. E outra coisa que é muito legal, você não precisa tirar todos os dias de uma vez. Se tu quiser tirar um dia, você pode tirar.
você pode tirar, sei lá, uma sexta e viajar um final de semana, tirar uma sexta e uma segunda. Isso a gente faz bastante aqui, como é muito fácil viajar, às vezes tu pega uma sexta, uma segunda, viaja na quinta e volta na segunda de tarde. Então dá para fazer muitas dessas combinações de dias para você conseguir tirar umas férias rápidas ali, o que é muito legal. Às vezes dá para combinar com feriados, tem 1, 2 feriados na semana. Aqui não tem muito feriado, mas quando tem, você consegue meio que combinar ali para poder gastar menos dias de férias, mas ainda assim ter um bom período de dias ali para você descansar. Eu disse que 24 é a média porque isso varia de empresa para empresa. Tá? Você pode ter empresa que vai te dar 22, 24, 27, tem algumas que te dá 22 ou 24 e a cada um ano você ganha mais um dia de férias, com um máximo de 5 anos ali, então vai até 27. Isso depende, varia de empresa para empresa e tem empresa que dá mais que isso. Lá onde eu trabalho, eu tenho 45 dias, né? 45 dias úteis, então dá bastante dias de férias, aí isso vai variar de empresa para empresa. Mas numa média vai ser aí 22, 24 dias. Eu acho que de benefício esses são os principais benefícios que vocês vão ter aí quando você trabalhar em alguma empresa na Holanda, tá? Tem benefício do tipo, sei lá, PL. Tem algumas empresas que você vai ter participação de lucros e tudo mais, mas também não é uma regra. Então vai variar de empresa para empresa, que você também vai ter esse bônus aí anual. Pode ser bônus de PL, mas pode ser outros tipos de bônus também, de desempenho e tudo mais. Isso varia muito, depende de empresa para empresa, você vai ter algum tipo de bônus também. Uma coisa de benefício que tem no Brasil e que aqui raramente você vai ter é plano de saúde, tá? Plano de saúde também é outra coisa que muito provavelmente vai sair do seu salário. Eu vou fazer um outro vídeo aqui, a gente vai fazer um outro vídeo aqui falando sobre plano de saúde, como é que é o sistema de saúde aqui na Holanda, mas já de antemão, muito provavelmente você não vai ter plano de saúde quando trabalhar em qualquer empresa aqui, tá? Tem algumas que tem, mas geralmente empresas do ramo de saúde, mas a maioria você não vai ter esse benefício. Às vezes tem alguma empresa, como a minha, por exemplo, que tem desconto. Tá? Então você fala que trabalha na empresa X e quando você vai fazer em algum determinado plano de saúde, você vai ter algum desconto por trabalhar nessa empresa. Mas ter o benefício em si, a empresa pagando o seu plano de saúde, isso raramente você vai ter aqui na Holanda. Agora uma parte bem importante que é onde achar vaga de emprego para a Holanda. Se você estiver no Brasil ou aqui mesmo, eu acho que os lugares mais fáceis é no próprio site das empresas. Se tem alguma empresa específica que você quer trabalhar, você pode entrar no site dela e geralmente, cara, acho que 100% das empresas tem uma areazinha lá de trabalho conosco, então você vai encontrar algumas vagas lá, mas o lugar mais comum de você procurar emprego aqui na Holanda é no LinkedIn. A Europa como um todo tende a olhar bastante no LinkedIn, elas colocam as vagas lá, então as empresas, ela tem o perfil dela lá no LinkedIn, e lá tem uma área de vagas, então nessa área de vagas você vai encontrar várias vagas ali para várias áreas, tá? Tem uma área só de vagas no LinkedIn, você coloca ali qual é o cargo, qual é o tipo de trabalho que você quer fazer e vai vir uma lista ali de várias vagas, você pode separar por cidade, por país. Então você separa lá por Holanda, né, ou uma cidade específica da Holanda e você vai ver as vagas que tem lá no LinkedIn, dependendo do que você faça. Importante do LinkedIn é ter todas as informações possíveis, tudo que você fez no Brasil ou fora do Brasil. Coloca um perfil em inglês, isso é o mínimo que você precisa fazer, não vai me vir pra cá procurar emprego com LinkedIn em português, né, cara? Tipo, não faz sentido nenhum. Então coloca ali, não precisa ser em holandês, em inglês já é o básico, você vai conseguir procurar emprego em qualquer lugar da Europa, e inclusive aqui na Holanda. Deixa o LinkedIn estruturado, bota uma foto atualizada aqui, eles levam muito em consideração foto. Sempre quando você for aplicar para qualquer empresa aqui na Holanda, tanto no LinkedIn ou fora do LinkedIn, eles vão pedir o seu currículo e vai pedir também um currículo com foto. A maioria pede, tem lugares que pede o currículo e uma foto. Eles prezam bastante você colocar a sua foto no currículo ou enviar a foto para eles, tá? Então é bem importante que você tenha ali detalhado no currículo as suas experiências. Cara, um currículo aqui... tem muita gente que tem dúvida, né? Como é que é um currículo aqui para trabalhar fora. O ideal é que esse currículo ele seja
bem específico, bem direto no que você já fez, nas suas experiências, mas também não enrole demais. Cara, sabe que o brasileiro, não só o brasileiro, mas muita gente tende, cara, a falar coisa que nunca fez na vida e coloca lá no currículo, mas aqui eles prezam por um currículo que você mostre sim as suas experiências e tudo mais, mas cara, tem que ser um currículo sucinto. Seu nome, bota ali qual é, o que você almeja e tudo mais, experiências e foi. Porque muitas dessas empresas colocam esse currículo numa IA, né? Então a IA vai lá, lê o teu currículo e já separa as informações importantes ali para o recrutador poder olhar e ver, examinar, porque é muita gente mandando, então sempre vai ter IA ali, cara. Isso aí já tem há muito tempo, né? Isso não vem nem de agora com esse boom de IA, não. Isso já vem de muito tempo. Seu currículo vai para a IA, ele pega as informações importantes, vê se dá o match ali com a vaga e joga para o recrutador, porque isso é mais fácil da IA identificar ali as suas qualificações com as qualificações necessárias para a vaga. Agora, a próxima, também bem importante, galera, olha só, é uma coisa chamada cover letter, tá? É uma coisa que praticamente todas as empresas pedem, que a cover letter é você basicamente escrever uma carta para a empresa dizendo por que você quer aquela vaga e por que você quer trabalhar naquela empresa. Então, não é legal você ter uma carta genérica, tá? E mandar para várias empresas a mesma carta. Você tem que ser bem específico do porquê você quer trabalhar naquela empresa, naquela vaga específica. Então você vai precisar se ajustar o que você está escrevendo ali com o que você espera daquela empresa, daquela vaga naquela empresa. Se você ter uma carta genericona que não vai funcionar. Então, coisa importante, cover letter, então não esqueçam dessa dica, muito importante. Tem vários sites aí que ensinam como fazer cover letter, faz do ChatGPT também, cara. ChatGPT, ele ajuda a fazer essas coisas, você só não pode jogar direto no ChatGPT e não revisar, né? Revisa, você pode colocar ali, minhas qualificações são essas aqui, a vaga é essa daqui, a empresa é essa daqui, e, cara, eu quero trabalhar nessa empresa por conta disso e disso. Aí você pede o ChatGPT, com essas informações aqui, constrói uma cover letter para mim. Ele vai pegar todas as informações que você colocou e vai construir a cover letter. Depois você só revisa, modifica o que tiver que modificar, que vai dar certo. Isso aí é tranquilo de fazer. Outro site legal também, Glassdoor.nl. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Glassdoor e LinkedIn, eu acho que são dos que a galera mais usa aqui na Holanda, tá? São os mais comuns. Só que tem um outro meio que também vale muito a pena, que eu já usei, que é você ir por uma agência, tá? Aqui na parte de tecnologia, não só de tecnologia, tem muitas agências que eles são recrutadores, é uma agência de recrutamento de pessoas, ela recruta pessoas e ela encaminha para as empresas. E o que acontece? Cada pessoa que ela emprega, cada vaga que ela preenche, ela ganha comissão. Então, para ela é muito importante preencher quanto mais vaga possível, melhor. Então, quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente, eu comecei por uma agência. Então, eu trabalhava na Philips antes. Então essa agência entrou em contato comigo pelo LinkedIn, então eles entraram em contato comigo por lá, falaram que tinha vaga nessa empresa e tal, aí eu falei, vamos lá, vamos tentar. Então quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu não era funcionário dela, eu era funcionário da agência e eu tava lá de terceirizado, né, do Brasil chama de terceirizado. Então eu era terceirizado lá. E aqui você pode trabalhar terceirizado por 2 anos no máximo. Se você ficar 2 anos numa empresa terceirizado, ou a empresa te contrata ou você vai embora, tu não vai conseguir mais trabalhar lá. Então eu fiquei 1 ano terceirizado e depois disso a empresa me contratou. Então é bem comum, principalmente na área de tecnologia, você vai ver várias empresas, agências, né, no caso, contratando para poder te mandar para alguma empresa e você ficar lá terceirizado. E isso vai variar de agência para agência. Vai ter tipos de contratos diferentes, às vezes tem agência que faz contrato de 2, 3 anos, isso vai depender muito. Aí você vai ter que negociar com a pessoa da agência lá como que vai ser o teu contrato, salário e tudo mais. Geralmente por agência você acaba ganhando mais, mas quando você vai para a empresa, isso você vai ter que negociar também, não necessariamente seu salário vai ficar o mesmo. Então eu, por exemplo, na época que eu saí da agência para a empresa,
eu acabei ganhando menos um pouco, mas em compensação eu tinha bônus, tinha PL, então isso acabou se saindo melhor do que se eu ficasse só na agência, tá? Então tem essas coisinhas aí que vocês precisam saber também, ficar ligado. Agora falando da minha experiência pessoal, galera, de como eu vim para cá, para Holanda, eu já estava na Europa, então eu vim da Irlanda para cá e foi através do LinkedIn, tá? Minhas vagas... Aliás, mentira! Para Holanda foi via Glassdoor, aí não foi nem LinkedIn. Quando eu fui para Irlanda foi LinkedIn, eles me acharam no LinkedIn, aliás eu achei eles no LinkedIn. Agora quando eu vim para cá foi a Glassdoor, que eu também vou deixar aqui. Então foi uma vaga que estava na Glassdoor, mas também estava lá no LinkedIn. E geralmente quando você aplica na Glassdoor, eles pedem o teu perfil do LinkedIn também. Então, no fim das contas, você sempre tem que ter o LinkedIn. Lá é onde eles vão ver suas experiências e tudo mais. Mas eu acabei que a primeira vez que eu vi a vaga foi no Glassdoor e não foi no LinkedIn. E eles acabaram me contratando através da Glassdoor no fim das contas, né? Mas eu mostrei o meu perfil do LinkedIn no fim das contas também. Então é por isso que eu falo, sempre tem que ter o perfil no LinkedIn e você pode olhar em outros sites também. Uma coisa importante de falar, galera, se você tem cidadania europeia, tudo fica muito mais fácil, tá? Você vai vir como cidadão europeu, você pode vir para cá e você pode morar aqui sem problema nenhum com a sua família. Se só você tem só uma pessoa da família tem a cidadania e as outras não, as outras pessoas vão ter um visto atrelado a você, tá? Visto de familiar. Então você vai fazer o pedido desse visto, demora um tempinho, mas até isso vir, você vai ter um stampzinho, um carimbo no seu passaporte, no passaporte do pessoal da família, dizendo que eles estão aqui por conta de uma dessas pessoas que tem a cidadania europeia. Agora, se você não tem nada, foi como eu, né? Eu só tinha cidadania brasileira, né? Não tenho descendência, aliás, talvez até tenha alguma descendência europeia lá nos meus tetravós, provavelmente, né, que vieram de Portugal, mas fora isso não tenho nada. Então eu tive que, a primeira coisa, acho que muita gente pensa que é muito difícil, impossível vir para a Europa se você não tem cidadania. Cara, não é. Tá, mas também não é fácil, né? Então não é super impossível, mas também não é super fácil. Algumas dicas que eu dou assim para facilitar mais a sua vida você tem que ser bom no que você faz, tá? Então se você for de TI, se você for de qualquer área, para eles contratarem alguém que vem de fora da Holanda, essa pessoa ela tem que ter um conhecimento muito bom. Não é à toa que o visto para eles trazerem essas pessoas é chamado de visto de profissional altamente qualificado, justamente porque são vagas muito técnicas que eles não acham aqui pessoas holandesas para poderem encaixar nessas vagas. Então, para esse tipo de profissão, que pode ser de TI ou não de TI, eles trazem essas pessoas de fora e essas pessoas têm esses benefícios que eu falei para vocês. Ou se você, por exemplo, começou num cargo agora, sei lá, tu é júnior, cara, eu acho que é impossível eles trazerem um júnior pra cá. Quando eu tô falando júnior aqui é o nível da profissão, né, galera? Teu nível de conhecimento. Júnior, tem o medior e tem o sênior, né? Então, júnior e medior, cara, que é o pleno, né? Júnior e pleno, cara, vai ser muito difícil de vir pra cá. Pode acontecer de dar? Pode acontecer, mas como eu falei, para eles trazerem alguém, essa pessoa tem que ter um conhecimento muito bom em alguma coisa, tá? Então, geralmente, essas pessoas que têm muito conhecimento de alguma coisa, elas são sênior já são pessoas que já têm algum tempo de trabalho, já têm tempo de experiência, então eles acabam trazendo essas pessoas porque elas já têm esse maior conhecimento sobre aquele cargo, assunto específico que eles estão precisando. É por isso que é quase impossível, se não impossível, vir algum júnior para cá, até porque tem uma outra coisa boa de mencionar, tem um teto mínimo de salário para eles poderem trazer essa pessoa de fora para cá, tá? Para a empresa ser autorizada pelo governo a trazer uma pessoa de fora para cá, que se eu não me engano é 4.500 euros, 4.600 euros, que é o mínimo de salário que uma pessoa pode ganhar se uma empresa quiser trazer ela de fora da Holanda. 4.600 euros já é um bom salário aqui na Europa, então é por isso que eu digo que
Se você não tem experiência nenhuma naquilo que você quer se propor para aplicar uma vaga para aqui, muito dificilmente você vai conseguir, tá? Agora, se você já tem mais experiência, então você vai ali, de fato, não vai ser tão difícil assim, pelo menos conseguir uma entrevista. Claro que se você for júnior, cara, estuda, meu irmão, estuda, trabalha bastante, que em algum momento você vai conseguir. Não é impossível, você só precisa ter uns certos requisitos ali, que às vezes demora tempo para você ter, para eles poderem querer te contratar, né? E atrelado ao conhecimento, para eles trazerem alguém para cá, você precisa ter faculdade, tá? Não necessariamente faculdade, tecnólogo também funciona, tá? Se você tiver tecnólogo ou terceiro grau, né? Eu não sei como é que tá no Brasil hoje a questão do tecnólogo, mas na época que começou lá atrás, tinha essa dúvida se era considerado faculdade, se não era, mas eu sei que eles aceitam também. Pode ser tecnólogo ou bacharel, qualquer coisa de faculdade, sendo tecnólogo ou não, eles vão aceitar aqui. Só você ter o diploma direitinho, né, que vai ser aceito aqui. Então tem gente que essa é outra dúvida. Pô, tem gente que vai pensar, não, preciso ter, sei lá, bacharel, faculdade de 10 anos, ou então precisa ter mestrado. Cara, eles não dão tanto valor assim aonde você estudou. Eles vão dar valor mais do que você tem aqui e tua experiência. Por isso que muitas vagas, vocês vão ver lá, ou ele pede, você precisa ter tal graduação ou o conhecimento necessário dessa graduação. Então, cara, se você estudou em faculdade pública, na USP, a melhor faculdade do Brasil, isso não interessa. Se o cara que estudou lá na Estácio de Sá, fez o tecnólogo e ele sabe mais do que você, cara, eles vão preferir o outro cara que sabe mais, que domina mais daquele assunto, daquele cargo, porque é o que eles precisam. Eles precisam do cara que vai fazer, não do cara que talvez saiba porque ele estudou na faculdade tal, entendeu? Até porque eles não conhecem a reputação dessas faculdades. O que vai medir se você sabe ou não é a sua entrevista. Na sua entrevista, pelo menos as que eu fiz, eram bem técnicas, assim, quando tem as primeiras entrevistas, que geralmente é com RH, eles vão te conhecer um pouquinho mais ali, para ver se você não é algum doidão, e depois eles te mandam para a entrevista técnica, que aí sim você vai falar com quem realmente você vai provavelmente trabalhar, com o seu gerente. Geralmente tem 2, 3 rounds diferentes, você vai ter 3 entrevistas, né? As que eu participei foram mais ou menos por aí, pelo menos 2 entrevistas, mas geralmente vai ali de 2 a 3, dependendo até 4, dependendo do cargo, né? Até você conseguir efetivamente a vaga. Então por isso que eu digo, não adianta dizer que estudou em tal lugar, que teu currículo esteja cheio de coisa, porque na hora da entrevista tu vai cair, cara, fato. Ainda mais porque são entrevistas em outra língua. Cara, você pode dominar a língua e tudo mais, mas se você não mora aqui ainda, você vai ter alguma certa dificuldade na hora de você pensar em mentir o que você já fez e ainda ter que falar aquilo em inglês, cara, tu já vai cair, entendeu? Então aconteceu até umas coisas engraçadas assim, eu já recomendei algumas pessoas que estavam no Brasil para trabalhar aqui, e quando eles foram fazer a entrevista, às vezes perguntas básicas, cara, eles não sabiam responder porque se confundiu ali com a língua, alguma coisa assim, e acabaram não conseguindo passar por conta de às vezes nervosismo, ou às vezes falou alguma coisa que não sabia. Então, assim, realmente a entrevista, pelo menos no meu caso, e de pessoas que eu já conheci, conversei, elas são bem técnicas de fato. Então, mentir não é uma opção. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, não coloca lá, tá? Que você sabe. Eles levam muito mais em consideração a tua honestidade. Se eles perguntarem alguma coisa, você fala, tipo, isso eu nunca trabalhei com isso, nunca, né, não sei, mas é uma coisa que eu posso aprender e trabalhar, eu gosto muito de aprender. Então, é muito mais honesto da sua parte tentar se sair desse jeito do que tentar enrolar aquele jeitinho brasileiro, né? Tentar enrolar, eles vão ver que você tá enrolando e muito provavelmente você não vai conseguir passar. Então a minha dica final para você que quer vir trabalhar aqui, claro, tem que pesquisar bastante sobre o país, sobre a sua área. Tem bastante vaga, galera. Como eu falei lá no início, tem muita empresa, tem muita vaga para todas as áreas,
pessoal fala, a tecnologia é mais fácil, mas cara, real, tem vaga para tudo que você imaginar. Conheço vários brasileiros de outras áreas totalmente diferentes. Todo tipo de emprego você vai encontrar vaga, depende de você procurar no lugar certo, né? Tá com a experiência certa, que você vai conseguir aplicar e passar e fazer todo o processo. Se você se propor a aplicar para uma vaga, tenha certeza que você sabe realmente sobre aquela vaga. Então tem aquele conhecimento. Se você não tem ainda e está almejando aquele tipo de vaga, vai lá, estuda, tenta trabalhar um pouco mais naquela área para você ter mais experiência, para você não acabar se frustrando, porque o que eu vejo muitas vezes é que a galera sai aplicando para um monte de coisa que às vezes não tem conhecimento, e às vezes até consegue alguma entrevista, mas acaba se frustrando porque quando chega na entrevista técnica não consegue desenrolar, porque não tem experiência necessária para aquele tipo de vaga e acaba ficando desmotivado porque não conseguiu. Mas cara, se você tiver a experiência e aquela vaga tiver ali a opção de trazer alguém de fora, pode ter certeza que eles vão levar em consideração sim, se você tiver o conhecimento certo. Mas eu acho que é isso, galera. Eu tentei dar o máximo de informação aqui para vocês sobre como é que é a rotina de trabalho, como conseguir emprego, quais os tipos de empresa, né, de vaga, o que você precisa. Mas se eu deixei passar alguma coisa, joga aqui nos comentários. Eu tô sempre olhando lá, eu e a Aline, e a gente pode responder para vocês ou fazer outros vídeos baseados nos comentários de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui para esse vídeo, que elas sirvam para vocês que querem buscar uma nova oportunidade de emprego aqui na Holanda. Então não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Só tem que ter esses requisitos aí que eu falei para vocês, para que vocês consigam aquela tão sonhada vaga para trabalhar fora do Brasil. Como sempre, não esquece, né? Segue, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda a gente demais a continuar trazendo mais conteúdo aqui para o nosso canalzão. Então é isso, fiquem todos de boas aí, até o próximo vídeo e valeu!